para acelerar a queima de gordura. Esse aqui ficou bem imundo, mas acho que... Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Salso, personal trainer. Desde 2016 me formei na Universidade de Pernambuco, uma das melhores universidades daqui de Pernambuco, é a Universidade Estadual daqui de Pernambuco, quanto em Educação Física é uma das maiores universidades também nacionais. Beleza? Esse aqui foi um aulão que eu fiz aqui numa academia daqui de Recife, uma academia de CrossFit que eu fiz aqui em Recife em 2010, hoje é 20, né? Em 2018. E aí deu uma galera retada, foi massa. E quem é daqui de Recife, em breve a gente vai ter um novo aulão, tá? Então, não sei se só a Rosilena é daqui de Recife, mas se for, ótimo. Se mais gente for, também melhor ainda. E aí foi um aulão que a gente fez lá, foi massa. Isso aí em 2018. Me formei em 2016, mas trabalho na área desde 2013. Quando eu comecei a trabalhar na área de educação física em 2013, desde sempre, eu sempre imaginei, sempre quis trabalhar com emagrecimento, porque foi uma área que sempre me entusiasmou demais. Mesmo nunca ter tido peso acima, nunca ter sido acima do peso, nunca ter tido excesso de peso. Eu sempre gostei de trabalhar com isso porque eu sempre encarei como um desafio tanto para mim quanto as pessoas. Então, a missão de ajudar as pessoas em relação a ter essa reviravolta na vida delas, sempre para mim me entusiasmou demais. E desde a academia eu sempre pensei em trabalhar com isso até o momento que eu me formei e saí da academia, comecei a trabalhar como carreira solo, como personal e autônomo. Eu sempre foquei exclusivamente nesse público. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender que exercício em si não era simplesmente o que fazia com que a pessoa emagrecia, e muito menos dieta, né? Que são 2 dos 7 hábitos que eu vou falar aqui para vocês, que exercício e dieta não eram as únicas situações favoráveis que iriam acontecer para que aquela pessoa tivesse aí uma perda de peso. E aí eu comecei a me especializar em comportamento humano. E aí, primeiro eu me especializei em coach, depois eu fui fazer uma especialização em PNL, depois fui fazer li muito livro sobre neurociência, sobre a história da formação do cérebro humano, ou seja, tudo isso está interligado, tá? Então, psicologia positiva, da psicologia, a ciência da meditação, ou seja, tudo que a gente trabalha hoje, tudo que a gente fala hoje é com base no comportamento humano dessas ciências aqui que eu apresento para vocês. Então, tudo que tem lá no curso, tudo que eu falo nos desafios, tudo que eu falo nos grupos para vocês, é tudo com base nessas ciências aqui. Então, eu peguei tudo isso, juntei tudo isso aqui para que a gente pudesse colocar em prática e que a gente pudesse ter os melhores resultados possíveis. E o Charlene postou uma foto que me deixou bem feliz. Não sei nem se ela ainda está na live aí. Se ela tiver, manda um oi aqui, Charlene, pra gente. Depois, se vocês quiserem olhar lá no Instagram dela, Charlene postou um antes e um depois dela. Sensacional. Acho que quando ela começou a treinar comigo, ela estava com 7 quilos a mais. Aí eu estava conversando com ela recentemente agora. E ela estava com 7 quilos a mais. E aí, acho que 3 meses aí, ela perdeu esses 7 quilos. E isso sem nenhuma obrigação, sem nenhuma chatice, sem nada que fizesse com que ela ficasse com a sensação de que estava se sacrificando, sem dieta específica, acredito eu. Não sei se ela está seguindo alguma dieta. Mas sem essa sensação de sacrifício, sabe? Tudo da maneira com o maior prazer, com a maior boa vontade do mundo. Então é isso basicamente que a gente tenta trabalhar aqui com vocês. Emagrecimento de forma sustentável, de forma que você se sinta bem. E aí, por que eu quero colocar essa carta de alforria aqui? Essa é a missão que eu geralmente, essa é a missão que eu quero trazer para as pessoas. Eu quero que, quando a conversa que eu tenho com as pessoas, quando as pessoas que estão acima do peso, elas sempre me dizem que são mais tímidas, que têm vergonha de usar biquíni, que têm vergonha de ir para a praia. Isso quando eu fiz um desafio mês passado, eu fiz mês retrasado, eu fiz uma entrevista com o pessoal que estava entrando, e eu tinha lá uma das desejos que as pessoas tinham assim que conseguisse emagrecer, e elas diziam: não, eu vou querer, vou pôr um biquíni, vou ir à praia, vou tirar uma foto. Então, as pessoas que geralmente estão acima do peso têm muito essa tendência de ser um pouco mais retraída, ser um pouco mais tímida. E a missão que eu quero trazer para essas pessoas é isso, é justamente dar liberdade para elas, para que elas consigam aí ter a espontaneidade de vestir a roupa que quiser, de ir para o lugar que quiser, sem que ela fique se sentindo mais retraída, sem que ela fique se sentindo mais tímida. Ok? Então é isso que vem acontecendo, principalmente com... Eu tenho grandes exemplos aí, eu não vou citar nome, mas lá aí no grupo a gente tem uma pessoa que está super entusiasmada também, que está emagrecendo bem, tem a outra menina que acompanha os desafios da gente, enfim. Eu sei que é algo que está acontecendo e está rolando muito resultado bacana, é isso que a gente está trazendo aqui, ok? E aí uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que
perda de peso, emagrecimento vai muito além de simplesmente se exercitar, vai muito além simplesmente de fazer só dieta, ok? Perda de peso, a gente tem que ter também capacidades e habilidades físicas, habilidades emocionais e habilidades sociais. A gente não vai falar sobre isso aqui hoje, a gente não vai especificar, não vai entrar nesse assunto hoje, mas só para vocês terem a clareza que exercício e dieta não traz resultado para ninguém. Beleza? Só exercício, só dieta não vai trazer resultado para ninguém. Você precisa ter habilidades físicas, habilidades emocionais e habilidades sociais. E tudo que eu quero proporcionar para vocês aqui é ter resultado, ter mais foco, ter disciplina, ter mais motivação e principalmente ter autocontrole emocional, que é o que eu acredito realmente, de fato, que faz toda a diferença. Beleza? E o tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre 7 hábitos para acelerar a queima de gordura, que quando trabalhados juntos, esses 7 hábitos favorecem com que isso aconteça. Mais do que só treino, mais do que só dieta, mais do que treino e dieta. Ou seja, os 7 hábitos, eu até comentei isso várias vezes com vocês aqui, os 7 hábitos, já postei aí ontem falando sobre isso. Os 7 hábitos, quando trabalhados juntos, ele tem um poder significativo muito maior do que um hábito só trabalhado separadamente, do que 2 hábitos trabalhados separadamente, né? Que é o que geralmente as pessoas buscam, que é o hábito do exercício e o hábito da dieta. Então a gente sempre bate nessa tecla que você precisa treinar, que você precisa fazer dieta. Realmente, essas são as ações básicas para que você consiga ter um resultado, mas não são as únicas tarefas para que você consiga ter um resultado de maneira definitiva, ter um resultado de maneira consistente. Beleza? Para quem não sabe, ontem eu contei uma história de um primo meu. Esse meu primo, ele fez uma aposta com o pai dele. Eu vou só recapitular aqui, para quem ainda não viu. Esse meu primo fez uma aposta com o pai dele a respeito de que ele não conseguia emagrecer em 10 quilos em 3 meses. E ele me procurou, ele era meu primo, então ele veio me procurar, fez, Sal, eu preciso emagrecer 10 quilos em 3 meses, porque apostei com meu pai e tal. E o que é que eu preciso fazer? E eu falei, vamos lá, vamos começar a trabalhar. E aí, no primeiro mês, ele era um cara, quando veio conversar comigo, né, ele falou que era um cara que consumia muita massa, muita farinha branca, ou seja, muita pizza, muito pão, bebia demais, cerveja, gostava de cerveja, não conseguia subir um lance de escada que ficava cansado. E ele chegou para mim e começou a contar tudo isso. E aí, vamos lá, vamos começar a trabalhar. E o resultado aqui, nos 3 meses que a gente trabalhou junto, ele conseguiu um resultado que ele queria. Ele conseguiu vencer a aposta, ele conseguiu perder os 10 quilos nos 3 meses que ele estava querendo, que ele estava tentando emagrecer. Eu coloquei essa foto de Thor aqui, não sei se vocês assistiram aí Vingadores, os últimos Vingadores, né, que Thor apareceu aí bem obeso, bem acima do peso, e saía ele antes disso, né? Só que eu coloquei como uma forma figurada aqui para que a gente possa entender como foi a história que eu tô acabando de contar para vocês. E aí, no primeiro mês dele, ele conseguiu perder 5 quilos logo de cara, assim. E aí a gente pensou, caramba, o resultado já está garantido, né? Ou seja, daqui para os próximos 2 meses, é só perder mais 5 quilos aí que vai dar certo. É só perder mais 5 quilos e que a gente vai conseguir ganhar essa aposta. E acontece que no segundo mês, ele não perdeu nada. Ou seja, no primeiro mês ele perdeu 5 quilos e no segundo mês ele não perdeu nada. E eu cheguei para ele e fiz, Vinícius é o nome dele, Vinícius Moraes. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no Instagram dele. Fiz, Vinícius, o que é que tu tá fazendo? Pô? Tu não conseguiu emagrecer. O que é que tu fez aí que tu não conseguiu emagrecer? Qual foi as jacadas que tu deu, tudo isso? E ele falou, não, pô, tô treinando, tô seguindo a dieta, dando tudo certo. Não sei porque eu não tô conseguindo o resultado. E aí eu perguntei a ele, e aí, me diz aí como é que tá a tua rotina. Aí ele começou a me dizer, tá. E eu fiz, vamos incrementar esses outros 5 hábitos aqui. E a gente vai ver o que é que vai acontecer com esse último mês que a gente tem. E aí esse foi o resultado dele. Vocês podem ver, ele é loiro também, de barba, tal, tem um barrigão, então por isso que eu coloquei a imagem de Thor aqui, ó. Que se eu botar ele de frente, vocês vão ver que até parece. E aí, no último mês, ele conseguiu o resultado que a gente estava buscando. No último mês, ele conseguiu eliminar 4,8 quilos. Ele não chegou a exatos 10 quilos, mas aí ele teve um resultado bem bacana. E no último mês, ele conseguiu
emagrecer e ter o resultado que a gente estava esperando. E aí eu quero trazer para vocês o que foi que ele fez e como foi que ele conseguiu esse resultado. E foram exatamente esses 7 hábitos que eu postei ontem para vocês aqui. Hoje a gente vai falar especificamente de cada hábito. A gente vai falar da importância de cada hábito. Depois, no final, a gente vai fazer aí a gente vai juntar tudo para poder vocês entenderem o porquê ele estava fazendo muito bem, estava treinando muito bem, estava treinando 5 vezes na semana, estava se alimentando super bem também, estava seguindo a dieta direitinho, dava uma saída no final de semana, o que é normal também. Ninguém é totalmente de ferro. A gente até prega isso, né? Se tiver com vontade, vá lá e coma, se realmente for uma vontade genuína. E aí depois a gente começou a descobrir que ele não estava dormindo bem, ele não estava se hidratando direito. Apesar de que ele comia o que ele precisava comer, os horários dele não eram tão específicos assim. A mastigação dele também não era tão legal. Ou seja, ele se alimentava muito assistindo televisão, mexendo no celular. Então tudo isso atrapalhava aí a questão do sistema digestivo dele. A respiração dele, a respiração eu vou falar um pouco mais na frente, bem mais específico sobre isso. Beleza? Então eu vou virar para mim aqui rapidinho, para vocês consigam ver minha cara aí. E porque daqui pro final agora a gente vai falar basicamente só do exercício, só dos tópicos apontados. Beleza? Para quem tá chegando agora, a gente vai começar de fato o conteúdo agora que eu vou colocar para vocês, beleza? Então pega um papel, pega uma caneta aí se for preciso, porque eu vou falar dos 7 hábitos que a gente precisa ter para que a gente consiga de fato ter o resultado, alavancar nosso resultado, acelerar essa queima de gordura que a gente tanto quer, tá? Porque às vezes 2 hábitos isolados, que é o que a gente geralmente faz, que é treinar e se alimentar, não é o suficiente para que a gente consiga aquilo que a gente deseja. Então, por muitas vezes, quando você estagna no resultado, muitas vezes quando você passou seu primeiro mês, passou seus primeiros 40 dias e você estagna no seu resultado, você não consegue mais perder peso e você fica pensando, caramba, o que é que eu faço agora para conseguir melhorar ainda mais esse resultado? E você vai descobrir isso aqui hoje, vai descobrir isso aqui agora, porque provavelmente você só está na base da pirâmide, você só está se alimentando e você só está fazendo exercício, você não está cumprindo com o resto aí da pirâmide para que você consiga alavancar e melhorar e acelerar esse resultado. Então, o primeiro hábito que eu quero trazer aqui para você é o hábito que você já sabe, que é o exercício. Você precisa fazer. Porém, muitas vezes eu encontro pessoas que buscam o melhor treino, buscam o melhor personal, buscam aí o treino mais caro porque julgam ser o melhor. E muitas vezes esses treinos você não consegue dar continuidade com esses treinos, você não consegue dar continuidade porque às vezes o treino é muito puxado, porque às vezes você não está adaptado àquele treino ainda, porque às vezes você não está adaptado àquela rotina. Isso acontece muito, tá? Eu não estou dizendo que isso sempre vai acontecer, que os melhores treinos são difíceis de fazer. Não, é que você primeiro precisa ser educada a treinar diariamente para depois você conseguir realmente partir para o melhor treino. São assim os desafios que eu faço de 14 dias. São assim os desafios que eu faço de 21 dias. Primeiro você tem que começar com exercícios básicos, poucos exercícios, e aí você vai conseguindo gradativamente aumentar. E foi nessa pegada que desde julho do ano passado, desde março do ano passado, eu comecei a atrair aí as pessoas que realmente gostavam de treinar com o peso do próprio corpo. As pessoas foram se descobrindo que treinar com o peso do próprio corpo era melhor, porque elas conseguiam ter mais consistência e elas conseguiam ter mais resultado, beleza? E desde março do ano passado eu comecei a pregar essa ideologia, porque através de todas as ciências comportamentais que eu apresentei para vocês no começo da live, e desde o começo, quando eu comecei a trabalhar dessa maneira, a fidelização dos exercícios foram muito maior. A gente tem aí para provar isso Rosilene, a gente tem para provar isso Charlene, postou uma foto hoje massa, que deu uma super motivação até para ela mesmo. Então, vocês que estão com a gente no Jornada, vocês que estão com a gente direto aqui nas lives, vocês que estão com a gente aqui nos exercícios, nos desafios, podem ter certeza que a maneira como vocês vão estar sendo educadas a construir esse hábito de treino vai fazer com que vocês consigam resultado. Agora vocês vão ter que me acompanhar, tem que fazer os treinos comigo diariamente, tem que seguir as dicas que eu faço, tem que colocar tudo em prática, beleza? Então exercício é isso. Exercício é uma maneira, é algo que você tem que construir de forma gradativa e consistente diária. Gradativa e consistente diária. Você tem que ir melhorando gradativamente
diariamente. E até que você consiga criar uma consistência, até que você consiga criar o hábito, formar o hábito diretamente. Não vai adiantar de nada você estar querendo fazer o treino daquela mulher que é super trincada, porque às vezes o treino dela é um pouco mais puxado para você e você vai acabar desmotivando, ou vai ficar muito dolorida no dia posterior e você não vai conseguir treinar no dia posterior. E aí você passa um dia sem treinar, passa 2 dias sem treinar, e tudo aquilo que você está construindo acaba indo por água abaixo. Beleza? Então, a melhor maneira de você começar um hábito de se exercitar é uma maneira gradativa e uma maneira consistente, ou seja, diariamente, construir esse hábito aí de todo dia, todo dia, todo dia, até que você vai conseguir aí firmar esse objetivo muito bem. Beleza? Primeiro hábito, exercício. Segundo hábito, alimentação. A alimentação vocês também já sabem que é importante. A alimentação também vocês já sabem que é preciso fazer. Vocês já sabem que é essencial. E isso é a base da pirâmide, tá? É você treinar e você se alimentar. Das duas maneiras, você tem que fazer isso de maneira consistente. Nada vai adiantar você dieta de segunda a sexta, sábado e domingo você atropela. Uma coisa é você atropelar a dieta. Outra coisa é você, não, eu vou me permitir comer aqui uma fatia de bolo, eu vou me permitir aqui comer um doce, vou me permitir aqui tomar um vinho. Já falei isso várias vezes em várias lives aqui, mas como tem gente nova, eu vou repetir, tá? Não se restrinja. Quando você se restringe a sua alimentação, seu cérebro vai entender aquilo como uma situação de perigo, como uma situação de restrição, e aí ele vai cuidar ao máximo do seu corpo para que você não perca mais energia. Entenda a energia, entenda gordura quando eu falar em energia. Beleza? Ele vai dizer, opa, essa pessoa está consumindo menos calorias, então eu estou em um período de escassez aqui. Isso é tua parte inconsciente falando com tua parte consciente. E aí ele vai entender, estou vivendo um período de escassez aqui. Então eu preciso armazenar energia ao máximo possível para eu não adoecer. Aí o que é que acontece? Você armazena e aí naturalmente você vai diminuindo a sua perda de peso. E aí você vai desestimulando porque o seu resultado começa a declinar. E por você estar desestimulando com isso, você vai acabar em algum momento cedendo porque você estava se restringindo demais. E aí quando você cede uma vez, você começa a pensar, caramba, cedi uma vez, eu vou chutar o pau da barraca só hoje aqui, só uma vez. Só que nisso que você chuta o pau da barraca somente uma vez, no outro dia você fica com peso na consciência, você vai se pesar, aí você vê que mudou algumas gramas, você começa já a desestimular um pouco mais. Ou seja, então é uma bola de neve. Se isso já aconteceu com você, eu peço que você clique aqui nesse coração para eu ter esse feedback, saber se realmente eu estou falando com vocês, vocês estão entendendo o que eu estou falando, se está fazendo sentido tudo isso que eu estou falando para vocês. Beleza? E quanto mais a gente se restringe, o nosso corpo vai entendendo como uma maneira de escassez, então a gente vai armazenar energia, e aí qualquer escorregada que a gente der nessa armazenada de energia, nessa restrição de alimentação, a gente vai acabar depois consumindo em grande quantidade. Um ditado que eu sempre falo é: restrição gera compulsão. Restrição gera compulsão. Então, se permita caso você queira um chocolate, se permita caso você queira um pão, se permita caso você queira uma fatia de pizza. Agora, lembre, seu cérebro vai entender o que é a qualidade do alimento. Ele não vai entender o que é a quantidade. Então, você comer uma fatia de pizza, você já vai se sentir saciada. Você não vai precisar comer 3, 4 fatias de pizza. Agora, claro, essa fatia de pizza, a gente vai falar sobre isso na questão de mastigação, beleza? Então guarde isso aí. Porque você pode me dizer, Salsa, uma fatia de pizza não vai me saciar, não vou matar minha vontade com fatia de pizza. Então, segura aí que a gente vai falar um pouco mais disso mais na frente. Então a gente já forrou a base da pirâmide aí, a gente já falou de exercício, a gente já falou de alimentação. Então agora eu quero falar de duas outras propostas que estão logo acima dessa base, que é o seu sono e a sua hidratação. Por que isso é importante? São maneiras da gente conseguir recompor a nossa fisiologia. Ou seja, eu comentei sobre o sono aí, não sei se foi domingo, não sei se foi ontem, fiz uma postagem sobre sono, falando sobre exatamente isso, tá? Que quando você não dorme bem, você altera o seu metabolismo, você altera a sua produtividade no trabalho, seu foco, sua concentração, seus neurotransmissores que circulam, são pequenos hormônios que passam entre os seus neurônios lá, eles começam a ficar debilitados. Então,
como dopamina e serotonina. São esses hormônios, e ocitocina também. São esses hormônios que fazem com que a gente se sinta bem, que trazem uma realização pessoal, que façam com que a gente se sinta tenha uma satisfação pessoal maior. Então, quando você não dorme bem, você acaba por ter criando caramba, esqueci o termo que se usa agora, mas você acaba ficando uma produção defasada desse tipo de substância. E aí a sua autoestima vai diminuir. Sabe aquele dia que você está mais para baixo? Provavelmente é um dia que você ou dormiu mal, ou está com alimentação ruim, ou está se hidratando ruim, ou está se hidratando mal. Então isso vai fazer com que essa liberação desses neurotransmissores na sua cabeça decline e você vai se sentir mais para baixo, você vai estar se sentindo feia naquele dia, você vai estar se sentindo mais triste. Então, muitas vezes isso pode ser consequência do sono, tá? E ninguém consegue treinar, ninguém consegue se manter na dieta se você não está satisfeita consigo mesmo, se você não está feliz, se você não está se sentindo bem naquele dia. Beleza? Vamos para a água agora. Ficou claro o sono? Se essa parte do sono ficou claro, comenta aqui para mim, diz que tá ok, bota um legal, bota um joinha para eu poder entender, para eu poder saber que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Beleza? Caso não, eu dou mais exemplo, caso não, eu aprofundo um pouco mais no assunto. Um outro ponto que eu quero falar aqui é a água. Só para ilustrar isso aqui para você, o músculo é feito por 75% de água. O músculo, tá? 75 a 80% da sua composição, do seu músculo, é água, H2O. O corpo tem uma grande quantidade de músculo. Os órgãos têm uma grande quantidade de músculo. Tem uma grande quantidade de água. Então, o seu corpo em si, ele também tem uma grande... O seu corpo em si também tem uma grande quantidade de água. Ou seja, então, se você não se hidrata bem, se você não consome a quantidade de água exata que você tem que consumir, se você fica desidratado, você começa a entrar, o seu corpo começa a sentir em forma de escassez, como eu falei, assim como a alimentação. Tá? Então, você tem que se manter hidratado, para o seu corpo funcionar bem, para os seus neurotransmissores também funcionarem bem, para a sua questão hormonal também funcionar bem. Ou seja, o seu metabolismo está ok, para o seu corpo está funcionando bem, para que você consiga ter estímulo para treinar. A água é 80% do nosso corpo. Então, se você está desidratado, naturalmente seu corpo não vai funcionar bem. Ok? Isso é a questão básica da gente. Então, Salsa, como é que eu faço para saber quanto de água eu tenho que consumir? Geralmente é de 30 a 40 mililitros de água por peso corporal. Então, se eu peso 100 quilos, eu preciso consumir aí de 3,5 litros a 4 litros de água por dia. Aí você faz o seu cálculo aí, anota aí para você. 10 segundos para você anotar essa fórmula aí. 35 ml, ou seja, 0,35 litros por peso corporal. Ok? E aí você tem que se manter hidratado para conseguir ter o funcionamento corporal normal. Próximo passo que a gente vai falar aqui é o horário regular das refeições. Eu defendo muito, tem alguns nutricionistas que defendem que você só deve comer quando você sentir vontade, realmente, quando você se sentir que está com fome, quando você realmente sentir esse desejo, esse apetite pela comida. Eu concordo, tá? Eu não discordo disso. O que eu discordo é que isso tem que ser levado em um contexto realmente mais real para a situação. Não hoje, porque a gente está em quarentena, então é mais fácil eu sentir fome agora, ir lá na cozinha e pegar uma coisa para comer. Mas durante a nossa rotina, durante o nosso trabalho exatamente, a gente normalmente tem horários específicos para comer do nosso trabalho, ou quando a gente está estudando, ou na nossa rotina até. Então, eu manter um horário regular das refeições para mim é eu voltar ensinando para mim mesmo, para o meu inconsciente, de que aquele momento é o meu momento de me alimentar, ou seja, eu vou estar criando uma rotina, eu vou estar criando um hábito para mim, de que eu preciso me alimentar naquele horário, de que eu preciso me alimentar naquela situação específica. Às vezes eu não estou com fome, eu preciso comer, Salsa. Se você não está com fome, você não precisa se alimentar a refeição que você iria fazer antes, e se alimente um pouco menos. Tá? Não deixe de comer, ou seja, não deixe de dar o estímulo para o seu corpo, de que aquele momento é o momento de comer. Porque a partir de uma semana fazendo isso, seu corpo vai começar a entender, e você vai começar a entender no seu corpo que
que aqueles sinais naquele determinado horário é o sinal que está te dando fome. Muitas vezes as pessoas não conseguem identificar os sinais de fome nela. Às vezes eu estou desidratado e acho que é fome. Eu vou lá e como um pão. Olha que merda. Então, por isso que eu preciso também me manter hidratado. Por isso que eu preciso saber o horário que eu preciso comer. Por isso que eu preciso saber os sinais que eu tenho no meu corpo que indicam que eu estou realmente com fome física e não com fome emocional. Ou seja, então, se eu como a cada 4 horas, eu estou ensinando ao meu corpo que a cada 4 horas eu vou ter fome. E aí, você, quando chegar naquele meio-dia, por exemplo, é meu horário de almoçar, eu vou almoçar de meio-dia. Então, se eu fizer isso durante uma semana, na outra semana eu sei que quando tiver por volta de 3h30 ali, 3h40, eu sei que vai começar a me dar fome. Porque aquela refeição que eu fiz meio-dia foi o suficiente para que eu sustentasse energia até as 4 horas da tarde. Então, quando é 3h30, 3h40, eu já vou me atentar que eu vou começar a sentir fome. A partir disso, eu vou conseguir separar a minha alimentação para quando der aquele horário, eu conseguir me alimentar. Porque vamos supor que você não tem esse horário fixo. Então vamos supor que você almoçou do meio-dia. E aí dá 3h30, você está trabalhando aqui, focado, trabalhando aqui, ou estudando, você está totalmente concentrado no que você está fazendo. Seu cérebro começa a ligar para o seu estômago, dizer, ó, quer dizer, o seu estômago começa a ficar vazio e começa a mandar sinais para o cérebro, ligando para ele, dizendo, ó, aqui está começando a faltar comida, está começando a faltar energia, tu precisa mandar um sinal para o cara aí, para a pessoa aí, para ela poder se alimentar. E aí o cérebro pega, recebe a mensagem do estômago através de um hormônio chamado grelina, mas que isso não venha, a gente não vai falar sobre isso a fundo. E aí o cérebro chega para você e faz, ó, fulano, tu precisa comer agora. Só que tu tá tão concentrado no teu trabalho, tu tá tão engajado no teu trabalho ali, no teu estudo, que tu não vai dar ouvidos ao que teu cérebro tá falando para tu. E aí tu continua trabalhando ali, ó. E aí o cérebro olha assim, e aí o estômago reclama de novo. Cérebro, pô, fala com o cara aí, pô. Fala com ela aí, diz aí que ela precisa comer. Tá começando a tá vazio aqui. E aí o estômago começa a roncar, você pode começar a ficar com um pouco de dor de cabeça, que são sinais que a fome física traz pra gente. E aí o cérebro começa a mandar sinal para você, para dizer, fulano, começa a ligar para tu, começa a ligar pro teu inconsciente, pro teu consciente, foi mal. Então ele começa a ligar pro teu consciente e dizer, ó, consciente de fulano, tá brabo aqui o negócio, tu precisa comer, pô. E aí só que tu tá tão focado que tu começa a ignorar. E aí ele começa a ligar mais e mais vezes. Então, cada ligação que teu cérebro faz pro teu consciente é como se ele dissesse, tu precisa comer, tu precisa comer, tu precisa comer, tu precisa comer, tu tá com fome. E aí deu 3h30, 4 horas, 4h30, 5 horas, quando tu se dá conta, teu estômago tá roncando, tu tá com dor de cabeça, tu tá começando a passar mal, tá começando a ficar irritado, e quando tu se percebe, pô, realmente eu preciso comer, tô com fome. E aí, em vez de eu ter feito um lanche de 4 horas da tarde, eu vou jantar direto de 5 horas da tarde. E aí eu vou e acabo comendo muito mais do que eu comeria se eu tivesse feito uma refeição de 4 horas da tarde. Vocês entendem? Então, quando eu vou comer, a partir do momento que eu vou fazer uma refeição e que eu estou com fome, eu acabo comendo mais rápido, eu acabo comendo sem pensar, eu acabo comendo sem perceber os sinais que eu estou sentindo. Tudo isso vai fazer com que eu acabe comendo uma quantidade maior do que eu comeria caso eu estivesse prestando atenção no meu ato, na minha refeição. Beleza? Deu para entender? Se deu para entender, clica aqui no coração para mim, para a gente poder dar continuidade. Beleza? Então, quanto mais você tarda a sua alimentação, mais sinais você vai estar recebendo do seu cérebro que você precisa se alimentar. Quando você se dá conta, você está com muita fome. E aí você vai acabar comendo de maneira mais acelerada, sem mastigar direito. E é esse o próximo tópico que a gente vai falar agora, o próximo hábito que a gente vai falar agora sobre a mastigação. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo aquela refeição com fome, e se eu estou comendo de maneira mais acelerada, sem prestar atenção no prato que eu estou comendo, sem prestando atenção no celular, prestando atenção na televisão, eu estou fazendo a refeição aqui, estou brigando com meu filho, estou brigando com meu marido, com meu namorado, seja lá com quem for, eu estou fazendo tudo menos prestar atenção no que eu deveria estar fazendo, que é prestar atenção naquela refeição que eu estou me alimentando ali naquele momento. Então, o grande problema disso é que eu não faço a mastigação direito do alimento. Eu não fazendo a mastigação direito do alimento, eu vou acabar
engolindo aquele alimento sem que eu precise, sem que eu tenha triturado ele, sem que eu tenha digerido ele manualmente com os dentes, com a língua e com a saliva. Isso faz com que eu coma mais rápido, eu engula mais rápido, eu bote mais eu acabe botando mais alimento dentro do meu corpo. Por quê? Porque eu estou engolindo mais rápido, porque eu estou comendo mais rápido, porque eu não estou prestando atenção no que eu estou comendo. Então, esse é um grande problema de eu não estar mastigando direito a alimentação, porque eu vou acabar comendo mais. Tá, mas por que eu vou acabar comendo mais? A partir do momento que eu começo a fazer a refeição, que a comida começa a chegar no meu estômago, aí o estômago começa a perceber para dizer, opa, tá começando a chegar alimento aqui. E aí ele faz, vou mandar uma mensagem aqui para o cérebro de novo para ele poder entender e dar o ok para mim para eu parar de comer. E aí ele recebe essa mensagem e aí o cérebro vai lá e manda para o seu consciente a mensagem de dizer, fulano, ok, tô saciado já, pode parar de comer. Só que todo esse processo leva em torno de 15 a 20 minutos. Esse processo é o processo do meu estômago perceber que chegou o alimento ali, dele mandar um sinal para o meu cérebro de dizer que eu preciso, de que o alimento chegou e que eu não preciso mais comer. E aí o cérebro manda para o consciente dizendo isso. Só que todo esse ciclo já dura em torno de 15 a 20 minutos. Então, se eu não mastigo direito, se eu engulo mais rápido o alimento, naturalmente vai fazer com que eu coma mais rápido, porque a minha percepção sobre a minha saciedade vai ser, não é que vai ser mais demorada, mas vai ser no mesmo time, só que eu vou ter comido mais. Entendeu? Deu para entender? Coloca o coração aqui se deu para entender. Já vi que tem gente curtindo aí, então coloca o coração aqui para eu poder entender se você está entendendo também. Beleza? Então, esse ciclo de o meu estômago perceber a minha alimentação, mandar para o meu cérebro poder dar o ok para mim que eu não preciso mais comer, dura em torno de 15 a 20 minutos. Então, se eu estar engolindo rápido, se eu estar comendo muito rápido aí, isso vai fazer com que eu coma inevitavelmente mais rápido, em mais quantidade do que eu comeria se eu estivesse comendo aos poucos, se eu estivesse comendo devagar. Uma dica que eu dou pro meu pai, não sei se ele está assistindo a live aí, mas ele come rápido de uma maneira impressionante. Porque ele come 8 horas da manhã, vai trabalhar, chega de meio-dia com a fome da porra e sai comendo tudo isso de maneira bem acelerada. Então, se você deixa para comer, se você deixa de se alimentar durante muito tempo e for se alimentar na próxima vez, perceba a velocidade que você vai estar comendo. Uma dica simples e prática que eu tenho para te dar, que funciona muito, muito, muito bem, é você dar uma garfada, pega o talher que você está comendo, coloca na mesa e solta. E aí mastiga. Você só vai pegar um talher novamente quando você engolir aquele alimento que você tá mastigando. Então, a cada garfada que você der, pega o talher, bota na mesa, mastiga e engole. Cada garfada que você der, mastiga, engole, pega o talher novamente. Beleza? Tá, mas ainda assim eu posso mastigar rápido e comer rápido. Só que existe uma regrinha para que a gente consiga aí fazer essa digestão manual do alimento na nossa boca. Qual é essa regrinha? Em alimentos que são mais consistentes, alimentos mais rígidos, como proteínas, né, frango, carne, de maneira geral, isso requer, em média, 40 a 50 mastigadas, 40 a 50 mordidas. Ok? Para alimentos vegetais, para plantas, né, para quem é mais vegetariano, isso aí diminui de 20 a 30 mastigadas. Aí você pensa, porra, salsa, 50 mastigadas a cada garfada. Mas o problema é que quando você se dá conta, você já está em 60, 70, só que aí você está comendo muito rápido. E aí você não consegue distinguir do que você está comendo direitinho. Então, tá naquela refeição ali, dá uma garfada, se for algum tipo de proteína, alguma carne, você conta as mastigadas que você vai dar. Se for carne, você tem que dar aí, em média 50 mastigadas, tá? Quando você faz isso, o alimento que vai para o seu estômago já é um alimento pré-digerido. E aí, quando ele vai chegar no estômago, ele vai conseguir aí ter uma digestão melhor. Ele vai conseguir absorver melhor os nutrientes. Ele vai conseguir absorver melhor
a gordura boa, ele vai conseguir absorver melhor a proteína, vai conseguir absorver melhor o carboidrato. Então, se você treina, você precisa do carboidrato para ter energia, você precisa da proteína para ter a recuperação muscular. Ah, eu não quero ter uma recuperação muscular tão grande assim, eu não quero ser tão forte assim, eu não quero hipertrofiar tanto. Ok, mas isso aqui, ó, é proteína. Isso aqui é proteína. Então, se você é mulher, se você gosta de cuidar bem da mão, das unhas, se você gosta de cuidar bem do cabelo, tudo isso é proteína. Então, é importante você consumir a proteína de maneira que você vá conseguir absorver todos os nutrientes dela. Então, por isso é importante você dar as 50 malditas mastigadas na carne ou no frango, sei lá qual foi o alimento que você consome, ok? A gordura boa também ajuda, né? Que vem de azeite, vem de castanhas, vem de algumas outras fontes que agora eu não lembro, amendoins e tal, enfim, gergelim e tal, enfim. Existem várias fontes de alimentos ricos em gordura. É que vai fazer com que aconteça a modulação hormonal no seu corpo. E essa modulação hormonal, como o hormônio de crescimento, que é o principal hormônio que é responsável pela quebra da quebra da gordura, quebra que é aquele hormônio que vai fazer com que vá lá no tecido adiposo, pegue um pouquinho de gordura e jogue na corrente sanguínea. Ok? Então, a gordura boa serve muito bem para fazer a modulação hormonal. Qual é a gordura boa? Qual é a gordura boa? É o HDL. Quando você vai fazer aquele exame de sangue e ver que aquele seu HDL está no estado bom, isso é sinal que sua gordura boa está ok. E você precisa dela. Se você tiver com HDL baixo, uma gordura boa ruim, significa que você pode ter alteração hormonal a partir disso aí. Por isso que às vezes, não digo às vezes, mas por isso que sempre é bom você ter também um acompanhamento nutricional. Porque além do nutricionista olhar essa parte esportiva de fazer você emagrecer, vai olhar também essa parte clínica, ok? Emagrecer, todo mundo emagrece. Emagrecer com saúde, poucos fazem, porque não dão devido valor realmente ao que se é necessário. Então, caso você esteja no processo de emagrecimento aí, ser nutricionista, estiver dando resultado, ok, massa, mas faça pelo menos uma consulta a cada 3 meses, a cada 4 meses, mantenha essa sua consulta com o nutricionista em dia, porque além dele olhar essa parte esportiva de você emagrecer, ele vai olhar também a sua parte clínica, ok? Caso você não consiga, caso você acabe alterando essa parte hormonal, provavelmente você pode acabar futuramente aí, depois de meses e meses e meses seguindo esse ritmo, você pode acabar tendo que ir no endocrinologista, que é o médico da situação hormonal. Você pode ter algum problema na tireoide e tal, enfim, nos rins, em diabetes e tudo isso. Beleza? Então, mastigação, a gente já falou, hormônio também a gente já falou. O sono também é bem importante para essa liberação desse hormônio, que é o hormônio do crescimento, beleza? Então, se você quer emagrecer, você precisa ter um sono legal. Então, vocês percebem que está tudo interligado. Os hábitos estão todos interligados. Se você não dorme bem, você pode ter uma deficiência na liberação de um hormônio chamado hormônio do crescimento, que é o principal hormônio que vai fazer com que aconteça essa quebra de gordura. Então, você precisa dormir bem, você precisa absorver bem os alimentos, você precisa ter um horário regular das refeições, você precisa de tudo isso, tá? Agora eu quero ir mais para a parte emocional da parada. Essa é uma parte um pouco mais isolada dos outros hábitos, não tem uma ligação tão forte com os outros hábitos. Por quê? Vou me aproximar que a parada agora é séria, tá? Ó, respiração. Respiração é controlada pelo seu sistema parasimpático. É um sistema inconsciente que a gente tem dentro do nosso cérebro. Ou seja, então, caso você queira se matar, você não vai conseguir se matar prendendo a respiração. Ah, quero me matar. Vou aqui prender a respiração para me suicidar. Eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque isso é um comando inconsciente nosso. Ou seja, e o seu comando inconsciente é cerca de 90% mais forte do que o seu comando consciente. E é por isso, às vezes, que só a decisão de eu tomar de emagrecer não vai fazer com que eu emagreça. Porque a minha decisão é uma decisão consciente. Eu preciso ensinar ao meu inconsciente de que eu preciso emagrecer. E o meu inconsciente não entende o que é emagrecer. Ele entende o que é sobreviver.
E se falta energia para ele, ele vai dizer, opa, eu estou em período de escassez aqui, eu posso acabar morrendo. Isso é o papel do inconsciente, tá? E é por isso, às vezes, que quando você diminui aquela quantidade, restringe aquela quantidade de alimento, o seu corpo olha para você e fala, opa, eu preciso aqui me resguardar e não gastar mais energia. Beleza? Então você precisa conscientemente ensinar o seu inconsciente de que você precisa emagrecer sem que isso vá afetar a sua sobrevivência. Beleza? Voltando agora para a respiração, para a gente não viajar demais aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo tudo que a gente está falando aqui. Então, o meu processo de respiração é coordenado pelo meu sistema parasimpático. Não se prenda muito aos nomes não, tá? Mas esse sistema parasimpático é uma parada inconsciente nossa. Eu não posso controlar. Então, se eu quiser me matar, eu não posso prender a respiração. Eu tenho que me jogar do prédio. Então, eu não consigo me matar desse jeito porque é um processo inconsciente. Então, por mais que conscientemente eu queira aprender a respiração, vai ter uma hora que o meu corpo vai dizer, meu irmão, tu tá louco, solta. E aí você volta a respirar normal. Beleza? E aí, como esse é um processo inconsciente, a gente faz muitas vezes sem prestar atenção nele. Ou seja, então a gente nasce respirando muito bem. Vocês já pararam para reparar como é que um recém-nascido respira? Ele respira e o abdômen dele infla aqui, a barriga dele cresce bastante. Então, a gente nasce sabendo muito bem como é que respira. Né? O bebê recém-nascido não respira assim. Não, respira com o estômago. Respira com o estômago, não. Respira com o diafragma. Né? Joga o ar todo com o diafragma aqui. E essa respiração, ela é a mais indicada no intuito de que isso vai fazer com que eu consiga... como é que eu posso falar? Que eu consiga absorver melhor o oxigênio e jogar o oxigênio mais para o meu corpo inteiro, inclusive para o meu cérebro. Ou seja, então, esse meu trabalho de respiração vai fazer com que eu leve mais oxigênio para essa parte da frente aqui da minha cabeça. Vocês conseguem ver aí? Mas essa parte da frente aqui. Essa parte da frente da nossa cabeça é a parte mais recente que a gente tem da neuroanatomia, tá? Ou seja, da anatomia do nosso cérebro, a nossa parte mais recente, que tem cerca de 70 mil anos. Então, se ela é a parte mais recente, as outras partes da nossa cabeça, né, essa é a parte mais recente. Né? As outras partes aqui do nosso cérebro, assim, existe uma camada, tá? E a nossa parte é mais inconsciente, tem mais de milhão de anos, ok? Então, essa parte mais consciente, que é responsável por eu escrever, que é responsável por eu aprender as coisas, que é responsável pela comunicação, que é responsável por eu querer emagrecer, ou seja, essa parte consciente é responsável por 5 a 10% do que eu realmente faço. Às vezes eu tomo uma decisão consciente, mas é para justificar que é para justificar essa decisão que eu estou tomando, porque na verdade ela já foi tomada inconscientemente. Tá? Então, essa parte mais atualizada do software aqui da nossa cabeça tem 70 mil anos. Então, essa é a parte que faz com que a gente tome a decisão, faz com que a gente decida. Então, às vezes eu estou no processo de emagrecimento e eu vejo aquele brownie assim de chocolate, porque a gente sabe que é bem açucarado, com aquela cobertura de chocolate, aquela cobertura de brigadeiro assim com Nutella e aquele beijinho em cima. Eu sei o que você está imaginando, mas calma, tá? Isso é só, ó, deu água na boca que eu sei, né? Se comenta aqui, eu sei que deu água na boca para você. Então, ó, quando a gente dá de cara com esse brownie assim, você acaba imaginando, você acaba sentindo toda a sensação de já ter consumido o brownie. Então, sabe aquela vontade que você tem de sua boca começa a salivar, que você começa a ter aquele impulso de comer aquele alimento. É justamente isso, tá? Porque na sua cabeça aqui tá rolando uma parada chamada ciclo dopamina-serotonina. Já disse, não se apega ao nome não, beleza? E esse ciclo, quando você visualiza o alimento, se liga, quando você visualiza o alimento, ocorre um pico de dopamina. Ou seja, sabe aquela vontade de fazer aquilo, aquela vontade de conquistar aquele objetivo, aquela vontade de comer aquele alimento, aquela vontade de fazer algo, aquela vontade, aquele desejo muito forte. Pronto. É nesse momento que a sua dopamina está na altura. Então,
Quando você vê aquele brownie lá, de chocolate e tal, como você vê aquele brownie de chocolate, seu cérebro fala, opa, açúcar, energia, quero, dopamina, lá em cima, pô. Quando sobe, aí começa a criar aquela vontade, aquele desejo, aquele impulso por comer aquele chocolate. Como é que a gente chegou nisso aí? A gente tava falando de respiração, como é que a gente chegou nisso aí? O fato é que, quando isso acontece, quando esse impulso muito grande começa a te consumir, o fato da gente respirar, o fato da gente jogar oxigênio para dentro do corpo, saca que massa. Para tudo que você está fazendo agora. Então, o fato de você respirar, o fato de você fazer 2 minutos, isso é um dado científico, tá? Eu não estou chutando, não. Nada aqui é chute. Tudo aqui que eu falo é com base em ciência, livros e artigos e cursos também. Então, quando você respira, o oxigênio vai lá para a sua parte frontal aqui, a sua parte mais recente, e aí você é capaz de tomar uma decisão mais racionalmente, em vez de mais emocionalmente. O que é tomar uma decisão emocionalmente? É você não controlar o impulso e atacar a comida. O que é você tomar uma decisão racionalmente? É você pensar, opa, isso aqui deve estar delicioso. Isso aqui deve estar um sabor de Nutella com um beijinho de coco aqui, tá, um chocolate deve estar massa, deve estar uma delícia. Mas se eu comer, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo de emagrecer 7 quilos, de emagrecer 10 quilos. Ou seja, essa nossa parte cognitiva é a parte responsável por a gente imaginar o futuro, por a gente planejar o futuro. Então, se eu não consigo ter essa parte cognitiva muito bem enraigada de oxigênio, vai fazer com que eu não consiga tomar uma decisão baseada no meu futuro. Então, por isso a respiração é muito importante. Por isso é importante você fazer um trabalho de respiração. Exatamente, Arlene. Não vale os meus agachamentos. Ou seja, hoje no Grupo Lab tem 80 agachamentos para a galera fazer. Foi porrada. Ó, então, essa respiração, esse exercício de respiração é que vai fazer com que a gente consiga aí ter, vai fazer com que a gente consiga aí ter uma capacidade racional, ter uma capacidade melhor de planejamento do meu futuro, ter uma capacidade melhor de previsão do meu futuro, que vai acontecer caso eu coma aquele maldito brownie, ou caso eu não coma. Sacou? Deu para entender? Então, quando eu começo a jogar oxigênio lá para o meu cérebro aqui, eu começo a pensar, cara, eu não posso comer esse brownie delicioso. Eu preciso me manter consciente no meu objetivo final, que é emagrecer tanto, que é definir meu abdômen, que é perder aquela gordurinha do meu culote, que é fazer os meus agachamentos, que é eu perder o chauzinho do braço, que é eu perder aquela gordurinha das costas, que é eu dar uma empinada no bumbum. Então, o que não falta é objetivo. E eu não falo isso só para você não, tá? Isso para mim também. Só que aí você precisa entender que existem diferenças entre o desejo de comer e simplesmente aquela vontade mais superficial pelo doce, tá? Lá no canal do YouTube tem uma aula sobre isso, beleza? Então, onde é que você consegue o link para o meu canal do YouTube? Quando acabar a live, vai lá na minha bio, tem um link, você clica lá, vai ter lá um link YouTube, treinos e aulas e lives. Tem uma aula lá falando sobre fome emocional, sobre compulsão alimentar, beleza? E você conseguir depois complementar isso. Por quê? Lembra, restrição gera compulsão. Então, tem uma linha muito tênue aí entre o meu desejo de comer aquele alimento específico e simplesmente a minha vontade de comer um doce, a minha vontade de comer chocolate, a minha vontade de comer um brownie. Então, a minha respiração vai ser capaz, vai ser suficiente para que eu consiga me manter sob controle, para que eu não consiga atacar aquele brownie, aquele maldito brownie, aquele maldito chocolate, aquele maldito pedaço de açúcar e gordura. Beleza? Então, ó, esses são os 7 hábitos que eu listei para você. Caso você não lembre, eu vou virar a tela aqui do celular agora
para que você consiga ver novamente. Esses são os 7 hábitos aqui, tá? Não vou me filmar não, vocês já me viram muito. Então, ó, a gente tem o exercício, anota aí, tá? A gente tem o exercício, a alimentação, o seu sono, a sua água, o seu horário regular das suas refeições, a sua mastigação e a sua respiração. Então, a gente tem esses 7 hábitos aqui. Então, agora eu quero que você pare para pensar e veja. Ó, é melhor com o mouse, né? Porque eu tá com o dedo na tela. Eu quero que você pare para pensar e avalie. Eu quero que você se dê uma nota de 0 a 10. Antes de eu falar dessa nota de 0 a 10, eu quero dar um exercício prático aqui para você fazer de respiração. Ok? Quando você estiver sentindo aquele impulso, ou estressada, ou ansiosa, ou sentir que vai brigar com alguém, com o marido, com o namorado, com o filho, seja lá quem for, você quer manter a calma, ou você vai ceder ao impulso de comer aquele chocolate, eu quero que você vá para um lugar só seu, seja o seu quarto, seja um banheiro, um lugar que você defina que é só seu. E você puxe o ar pelo nariz, caso consiga, claro, caso não consiga, pode ser pela boca, durante 3 segundos. Prenda o ar por 3 segundos e solte o ar por 6 segundos. E cronometre 2 minutos. Você precisa fazer isso durante 2 minutos. Ok? Caso você não esteja conseguindo manter esse ciclo de respiração, o que é que você vai precisar fazer? Você vai fechar o seu olhinho, eu fiz essa técnica semana passada, e vai se imaginar expelindo pela boca todas as energias ruins daquele momento, ou seja, toda a sua raiva, todo o seu estresse. Você pode imaginar isso como sendo uma fumaça aí que esteja saindo pela sua boca, pelo seu nariz, uma fumaça preta saindo, tá? Eu faço dessa maneira, ou como se a fumaça estivesse saindo dos seus poros, da sua pele, beleza? Sempre que eu estou estressado, sempre que eu estou com raiva de alguma coisa, para eu não brigar, eu faço esse exercício aqui, da respiração. Beleza? Deu para pegar? Espero que sim, hein? Então vamos lá. Ó, alimentação, exercício, sono, hidratação, horário regular das refeições, mastigação e respiração. Eu quero que você dê uma nota de 0 a 10 de como está cada hábito desse seu. Eu vou te dar 30 segundos para você fazer isso. 30 não, 1 minuto. Beleza? 1 minuto para você fazer isso. Como é que está a sua alimentação? Se você não tem um papel e uma caneta aí, faz mentalmente. Depois dessa live, vai lá para o YouTube e você vai conseguir fazer esse exercício com mais calma. Ok? Então vamos lá. Qual é a nota da sua alimentação? Como é que está a sua alimentação de 0 a 10? Como é que está a sua rotina de exercício de 0 a 10? Como é que está seu sono? Como é que está a sua água? Como é que está o seu horário regular das suas refeições? Como é que está a sua mastigação, que é importante? Você está mastigando conscientemente ou você só está engolindo a comida, comendo em 4 minutos, como nossa amiga falou agora? Como é que está a sua respiração? Você tem feito algum trabalho de respiração? Eu sei que não, hein? Porque realmente esse hábito aqui é o principal que as pessoas mais têm inconsciência dele. Beleza? Então, a partir de agora, você tem consciência sobre esse hábito aqui, que é super importante para você. Beleza? Qual a sua nota de 0 a 10 sobre isso aqui? Beleza? Vamos lá. Então, agora eu quero que você defina uma estratégia, ou seja, algo para você fazer para que você melhore algum desses hábitos que você se julga necessária para poder acabar. Beleza? Já tem 1 hora de nossa live. O Instagram vai derrubar a gente já já. Eu só quero agradecer a presença de todo mundo. A live vai ficar salva lá no YouTube. Beleza, galera? Um grande abraço, um grande beijo. Qualquer coisa, manda direct.